Salmo 95, que o Felipe leu, tem um texto que diz o seguinte, uma parte: Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Então, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os seus corações como os israelitas fizeram naquele dia. Talvez a pergunta é: como é que nós vamos ouvir a voz do Senhor? Será que hoje uma voz do Senhor vai aparecer aqui, uma voz como de um trovão, e essa voz vai falar conosco? Hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor através da sua revelação escrita, através das escrituras sagradas. Então, atente para o que nós vamos ouvir, atente para a leitura que você faz em sua casa, porque é aqui que o Senhor fala com vocês. É aqui que o Senhor fala comigo. E hoje nós vamos expor um texto bíblico. Por isso, nossa igreja, ela trabalha com pregação expositiva, porque nós cremos que o Senhor fala através da sua palavra. Não é através das minhas ideias, não é através daquilo que o pregador pensa. O Senhor fala através da sua palavra. Eu sei que por aí tem muitas pessoas dizendo: assim diz o Senhor, e abre a sua boca para falar tolices que o Senhor nunca disse. Mas quando alguém disser: assim diz o Senhor, peça para que abra a Bíblia. Porque se o Senhor não falar aqui, tal pessoa está lançando palavras ao vento. Tal pessoa estará tomando uma atitude tola. Mas não é o nosso caso. Nós já aprendemos isso, nós já aprendemos a valorizar as Escrituras. Tanto é que nós estamos preparando um módulo sobre as Escrituras Sagradas para nós estudarmos. E nessa manhã, então, eu quero dar continuidade ao estudo que nós já começamos há algum tempo. É o sermão número 15 em Gálatas. E já 15 sermões estudando Gálatas, bastante coisa. E provavelmente vocês não devem recordar tudo, né? Lógico que também nem eu lembro de tudo. Mas é importante nós ressaltarmos e frisarmos algumas coisas, algumas considerações da carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja. Para quê? Para nós nos conectarmos. Porque nós entramos no capítulo 5 hoje. E o capítulo 5 está ligado ao capítulo 4, ao capítulo 3, ao capítulo 2. Lembrando que quando Paulo escreveu, não tinha capítulo, não tinha versículo, ele mandou uma carta. Se você pegar a carta de alguém pela metade, você não vai entender. Você vai supor algumas coisas, algo vai ficar incompleto, você precisa da carta toda. Então eu preciso fazê-los, irmãos, lembrar, pelo menos, o objetivo do apóstolo Paulo em escrever essa carta e um pouco do que estava acontecendo, porque ele vai falar disso aqui também. Ele vai mencionar alguns aspectos que, se nós não recordarmos, talvez nós vamos ficar aí tentando entender o que estava acontecendo. Bem, nós sabemos que Paulo escreve essa carta a essas igrejas da Galácia, da região da Galácia, porque havia um grande problema. O problema é com relação à liberdade dos Gálatas. Na semana passada nós estudamos sobre a liberdade em Corinto. Só que no caso de Corinto, como nós vimos, o problema era os fortes, que entenderam a liberdade, que aprenderam a respeito dessa liberdade, mas eles não tiveram amor para com os fracos. Aqui em Gálatas, nós vamos ver uma liberdade que trouxe problemas para os fracos. Lembra de um sermão que nós estudamos, a inconstância dos Gálatas? Ó, quem vos enfeitiçou, quem vos enganou, o que está acontecendo com vocês? Aqui nesse capítulo, Paulo vai falar: vocês corriam bem. Quem que impediu vocês de continuarem obedecendo? Então nós vamos ver que aqui os fracos foram os Gálatas, e os fracos é que trouxeram um problema. Nós vimos em Coríntios a liberdade quanto ao misticismo. Aqui em Gálatas nós vemos a liberdade contra o legalismo. Legalismo por quê? Por causa dos judaizantes, falsos irmãos, que se infiltraram no meio da igreja e começaram a disseminar que a circuncisão era necessário para ser salvo. E isso foi contra a verdade do evangelho. Então o apóstolo Paulo precisou mostrar aos Gálatas: vocês são livres. Vocês têm liberdade. Não se submeta novamente a esse jugo. E Paulo está tratando a respeito dessa liberdade.
a liberdade quanto ao jugo da lei. O jugo daquele negócio que o animal colocava para ser guiado. E era isso que os judaizantes estavam fazendo, colocando um jugo de escravidão sobre eles. Vocês querem ser cristãos? Primeiro seja judeu. Ah, de que maneira? Circuncisão. Em Atos capítulo 15, nós vimos que eles ensinavam que sem a circuncisão não havia salvação. Era primeiro necessário passar por esse ritual judaico. Então ele está combatendo aqui exatamente esse pensamento. E nós vamos recordar nesse momento, que o apóstolo Paulo sofreu alguns ataques. E um dos ataques que ele recebeu foi contra a sua autoridade apostólica. No primeiro capítulo, ele vai abordar essa questão, ele vai mostrar que ele é um apóstolo vindo do Senhor. E depois ele recebeu acusações injuriosas, mentirosas, dizendo que o evangelho que ele pregava, que na visão dos judaizantes estava excluindo a lei, Paulo não estava indo contra a lei, Paulo estava colocando a lei no seu lugar, mas eles entenderam que Paulo estava excluindo a lei. Ora, se você exclui a lei, que faz de você alguém moralmente melhor, o que você imagine? Imagine uma sociedade sem leis. Imagine, o Brasil tem lei, mas ninguém obedece. Mas imagine o Japão sem leis. O japonês, do jeito que ele é, viraria um caos. E aí, essa acusação Paulo recebeu. Olha, você está excluindo a lei. Isso significa que nós vamos viver de qualquer maneira, porque quem põe limites, na verdade, é a lei. Se não há lei, então não há limites. Vamos viver do jeito que quer. É esse evangelho que Paulo está pregando. Por isso, há uns 3 sermões atrás, Paulo disse, por acaso, será que Cristo é ministro do pecado? Ele diz, de maneira nenhuma. Por quê? Porque o evangelho que Paulo estava pregando, esse evangelho fez com que os judaizantes apontassem o dedo para ele e falavam, olha, esse Jesus que você prega é um Jesus que dá espaço para a vida de pecado, de licenciosidade. E Paulo precisou refutar essa ideia. E no capítulo 5 ele vai começar já falando o versículo que é, na verdade, a mensagem central da carta aos Gálatas. Se você não guardou nada até agora do que eu ensinei, tem 2 opções. A primeira é guardar esse texto, a segunda é lá assistir os vídeos anteriores. E Paulo vai falar da liberdade. Só que nós precisamos recordar, no capítulo 4, versículo 28, Paulo já começou a introduzir essa questão da liberdade. Lembra que Paulo fez uma analogia entre 2 mulheres, 2 mães, Sara e Agar? Ou seja, todos somos filhos do mesmo pai, usando essa analogia, Abraão. Quanto a isso não há problema. Mas o problema estava, quem era a nossa mãe? Aqueles que eram filhos de Agar, que era uma escrava, também era escravo com ela. Porque se você compra um escravo ou uma escrava grávida, aquele neném que nascer se tornará seu escravo. Ele não nasce livre. E ele vai mostrar o contraste entre a mãe livre, Sara, herdeiro, da qual nasceu Ismael, herdeiro segundo as promessas. Ele diz o seguinte, vocês, irmãos, são filhos da promessa. Como Isaque, naquele tempo o filho nascido de modo natural perseguiu o filho da nascida segundo o Espírito, o mesmo acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava, olha aí, jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. O que Paulo está mostrando? Ó Gálatas, vocês são filhos da livre. Não se coloquem novamente debaixo da escravidão, porque vocês foram libertados. E agora o capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, por essa razão, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por que Paulo diz, não se deixe submeter novamente? Será que esses Gálatas, em outro tempo, foram judeus? Que se converteram ao cristianismo e que agora retornaram novamente ao judaísmo? Não. Paulo está falando que em outro tempo, eles eram escravos dos deuses pagãos.
Olha o versículo 8 do capítulo 4, o que Paulo diz. Mas antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Então os Gálatas, em outro tempo, eles experimentaram um outro tipo de escravidão. Foram libertos. Agora, abraçaram o cristianismo e foram enredados pelo ensino falso dos falsos mestres. Novamente se colocam em escravidão. Eles foram comprados, libertos, são livres, mas eles retornaram aos seus senhores e pediram nos escravize novamente. Isso não faz o menor sentido. Versículo 2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Por que Paulo acrescenta o seu nome? Será que ele queria deixar claro quem é que estava escrevendo essa carta? Paulo estava mostrando que agora, depois que ele provou a sua autoridade apostólica, ele está usando dessa autoridade aqui. Eu, o apóstolo Paulo, estou dizendo, ouçam. Ele já provou que ele é um apóstolo do Senhor. Portanto, sendo um apóstolo, ele possui a autoridade de apóstolo. Por isso ele diz, ouçam o que eu, Paulo, estou dizendo. Eu sou apóstolo de vocês. Eu posso não ser apóstolo dos outros, mas para vocês eu sou apóstolo. Ouçam o que eu estou dizendo, com a autoridade de um apóstolo. Olha o que ele disse. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Cristo de nada lhe servirá. Quando nós retornamos ao judaísmo, nós estamos proclamando em alto e bom som. Cristo não serve para nada. Quando nós realizamos cerimônias, achando que cerimônias como Bar Baracá, Bar Mitzvah, são cerimônias que vão abençoar os nossos filhos, que há um poder especial sobre isso, nós estamos dizendo, o Senhor não serve para nada. Cristo morreu inutilmente, como ele já disse em outro lugar. Quando nós atribuímos à salvação méritos, ou seja, nós achamos que são as nossas obras que conquistam a salvação, também estamos dizendo a mesma coisa. Cristo morreu inutilmente. E nós vivemos em um tempo onde o judaísmo tem regressado e tomado conta da igreja. É a Arca da Aliança entrando para tudo quanto é lado, é rituais judaicos, é festas judaicas. Cristo morreu inutilmente para essas pessoas. Cristo não serve para nada para essas pessoas. Então, cuidado. Atente para o que Paulo está dizendo. Nós devemos viver pelas velhas verdades que nós cantamos, não pelas novas verdades que têm sido ensinadas por aí. Então, esses Gálatas, se eles se deixassem circuncidar, pela maneira que isso foi escrito, parece-nos que eles ainda não haviam passado por essa circuncisão. E Paulo diz, se vocês se deixarem passar por isso, se vocês se submeterem a isso, vocês estão dizendo que Cristo não serve para nada. De novo declaro, todo homem, olha o peso agora, que se deixar circuncidar, está obrigado a cumprir toda a lei. Ah, vocês querem ser judeus, vocês querem passar por esse ritual, mas o problema é, se você quer viver por esse ritual, passar por esse ritual, você deverá também viver por toda a lei. Você precisa cumprir toda a lei. A pergunta é, quem cumpriu toda a lei? Qual foi o homem na face da terra que conseguiu cumprir toda a lei? Apenas um, Jesus. Ou seja, a lei da qual ninguém foi capaz de cumprir, ela simplesmente colocaria esses Gálatas debaixo da maldição. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Paulo já explicou isso para eles. Eles já aprenderam essa verdade. Vocês estão se colocando novamente debaixo da maldição a qual Cristo removeu de vocês. Vocês precisam cumprir toda a lei. É fato que vocês não vão conseguir. E ele diz o seguinte, vocês, agindo assim, voltando à lei, vocês se separaram de Cristo. Se vocês fizerem isso, vocês estão se separando de Cristo e caindo da graça. Vocês estão rejeitando a graça, porque a graça de Cristo na cruz
removeu toda a maldição da lei que estava sobre vocês. Vocês estão rejeitando, menosprezando essa graça que vocês receberam. Cuidado. Por quê? Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Nós não devemos viver por esses rituais, nós não devemos viver cumprindo a lei, pensando alcançar salvação. Por quê? Porque a esperança vem mediante o Espírito Santo. A fé, a justiça virá pelo Espírito Santo. É mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. Nós aguardamos pela fé a justiça. Não é mediante as obras, não é mediante ao ato de passar pela circuncisão, ou se tornar um judeu. A nossa esperança de justiça, de justificação, está através do Espírito Santo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Em Cristo, qualquer ritual judaico que você queira fazer na sua igreja, ou que você seja convidado para participar, lembre-se, tal ritual não tem efeito nenhum. Não serve para absolutamente nada. E ele diz uma coisa interessante. A liberdade que nós temos não é uma liberdade neutra. É uma liberdade operante. E é uma liberdade que opera em amor. Olha o que ele diz. Porque em Cristo, Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. Então nós recebemos uma fé operante e é uma fé que atua pelo amor. Talvez se nós observarmos o capítulo 5 do versículo 22 em diante, quando ele começa a falar dos frutos do Espírito, parece-nos que essa parte da carta não faz no menor sentido. Ele está batendo nos judaizantes, de repente vai falar de frutos do Espírito. Porque essa liberdade que os Gálatas receberam é uma liberdade através da fé em amor. Uma fé operante, uma fé que opera em amor. Versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vocês estavam correndo bem. Vocês ouviram a verdade, vocês creram no evangelho que eu preguei, vocês estavam como um maratonista correndo bem. Lembra nas Olimpíadas, aquele brasileiro correndo, estava quase ganhando, alguém impediu ele de correr e ele acabou perdendo? Isso também aconteceu com os Gálatas. Eles começaram sua caminhada cristã correndo bem, mas de repente foram impedidos pelos falsos mestres de continuar correndo, de continuar obedecendo. E na vida cristã, nós também podemos cometer os mesmos erros. Nós podemos começar bem alguma coisa, correr como um louco e depois nós nos desanimarmos. Nós começamos o grupo de oração aí, vocês começaram, toda quarta-feira estamos correndo bem, né? Toda quarta, quase ninguém falta, estamos correndo bem. Mas pode chegar um momento em que alguém ou alguma coisa pode nos impedir de continuar correndo. Qualquer coisa que começamos a fazer, nós certamente começamos bem, mas pode ser que em algum momento, alguma coisa, alguma pedra entre no nosso caminho e a gente pare para olhar para a pedra e pare de correr. Às vezes, nós vamos descobrir que alguns irmãos que estão correndo bem do nosso lado, que precisam entregar o bastão para nós, aquela corrida de bastão, nós vamos perceber que esse irmão parou, sentou no chão, com o seu bastão, e nós querendo correr, o que nós devemos fazer? Nós não podemos correr sem esse irmão. Nós precisamos do bastão que está com ele. Nós devemos retornar a esse irmão, ajudá-lo, levantar e trazê-lo de volta à corrida. Por quê? A nossa liberdade opera em amor. Amor para com esse irmão fraco que começou correndo bem. Foi o que Paulo fez. Paulo perdeu grande tempo escrevendo essa carta com pena. Nem era no Facebook, nem era coisa do gênero, era na pena. Ele perdeu tempo por quê?
Porque a fé que libertou ele é uma fé operante, é uma fé que opera em amor. Ele olhou para os Gálatas e amou aquela igreja. Ele olhou para aqueles irmãos da qual ele viu Cristo e amou aqueles irmãos porque ele ama Cristo. Nós estamos correndo bem, a nossa comunhão está maravilhosa, mas haverá um tempo em que o nosso pecado aflorar de alguma maneira que ofenderá alguém. Em algum momento, eu vou ofender alguém de vocês aqui. E quando eu ofendê-los, qual será a atitude de vocês? A fé de vocês, a liberdade que vocês têm, operará em amor? Vocês serão capazes de me perdoar? Ou será que a justiça de vocês será maior que a de Deus? Deus me perdoa, mas você não. Quando nós não perdoamos alguém, nós dizemos: a minha justiça é melhor que a de Deus. Deus perdoa, mas Deus é Deus, eu sou melhor que Ele. Eu não perdoo. Eu não me perdoo, mesma coisa. Estamos correndo bem, graças a Deus. Mas nem todos têm o mesmo pique. Em algum momento, alguém vai ficar para trás. E aí, como igreja, nós vamos fazer o quê? Largar esse irmão lá atrás? Se nós fizermos isso, nós não entendemos a liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou com uma fé operante que opera em amor. E ele vai mostrar que esse amor é para com os irmãos, daqui a pouco. Paulo diz o seguinte: tal persuasão, a persuasão, ou seja, de vocês precisam se circuncidar ou precisam se tornar judeus, não provém daquele que os chama. Paulo tinha certeza que aquela igreja era salva. Essa igreja era uma igreja que foi chamada por Cristo. Ele diz: essa persuasão que vocês estão ouvindo, não deem ouvidos, é mentira. Não vem daquele que os chama. Deus chamou vocês e essa mentira, essa doutrina falsa, não vem dele. Não ouça, rejeite. E é essa doutrina falsa que está fazendo com que vocês parem de correr. Parem de correr. E um texto que nós já conhecemos, o Senhor Jesus já usou isso. O apóstolo Paulo também usou esse texto em Coríntios, esse Provérbios: um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós já aprendemos no sermão anterior que Paulo, usando a ilustração da escrava, ele diz: o que você precisa fazer? Havia uma perseguição naquele tempo, a filha da escrava estava perseguindo o filho da livre, e a ordem é clara: manda embora, põe para fora. Nós já aprendemos isso. Paulo estava dizendo para eles colocar para fora da igreja esses falsos mestres. Por quê? Porque o ensino deles, esse fermento, estava contaminando toda a massa. Põe para fora. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo. Eu tenho certeza que vocês não pensarão de outro modo. Vocês concordarão com isso que eu estou falando. Esse provérbio era famoso no tempo, todo mundo entendia isso, todo mundo fazia bolo, pães. Eles entendiam isso, as irmãs também sabem disso. O fermento daqui é um pouco diferente daquela época, mas elas entendem melhor do que os homens. Não o Paulão que manja de cozinha. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Observe que isso está no singular. Aquele que os perturba, certo? Seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo está se dirigindo aqui a um dos líderes desses judaizantes, talvez alguém muito influente, alguém que fosse o cabeça dos judaizantes. E Paulo diz: seja ele quem for, não importa quem ele seja, qual autoridade ele tenha, qual é o grau que ele tenha estudado, não importa que tipo de pessoa ele é. Provavelmente um sacerdote ou alguém que conhecia muito bem das leis judaicas, fosse o líder de um grupo de judaizantes, a qual influenciou essa igreja. E Paulo dirige a ele dizendo o seguinte: aquele
que os perturba, seja lá quem for, ele vai sofrer condenação. Ai daquele por quem vier escândalo. Jesus já deixou isso bem claro. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Paulo estava sendo acusado de ser uma pessoa que cortava para os dois lados. Alguém disse, olha, você uma hora é judeu, outra hora você é cristão. O Paulo, ele não tem muita coerência. Cada hora ele crê numa coisa. Uma hora ele fala que é preciso passar pela circuncisão, agora ele está falando que não precisa. Aí Paulo responde a isso. Olha, se eu estou pregando a circuncisão, então não faz sentido a minha perseguição. Eu estou sendo perseguido exatamente por causa do escândalo da cruz. Eu estou sendo perseguido porque eu estou mostrando que em Cristo circuncisão não é nada. Então não faz o menor sentido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Paulo, num tom de ironia, lembre-se, circuncisão é uma microcirurgia feita no órgão genital masculino. Então ele usa de ironia. Quem dera ele se castrasse. É tão valoroso assim para eles? Então se castre. Quem dera ele se castre, vá a fundo. Tom de ironia do apóstolo Paulo. E o versículo 13, na verdade, ele é a ligação do versículo 1. É como se no versículo 2 até o versículo 12, Paulo tivesse aberto um parênteses. Então, se nós lemos o versículo 1 junto com o versículo 13, e se você grifar isso, é isso que você precisa guardar como a mensagem central do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Paulo falou da liberdade, e agora ele vai mostrar que essa liberdade não dá espaço para vivermos a vida de qualquer maneira. Então, versículo 1 e lê no versículo 13 junto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário. Olha, ao contrário. O que é ao contrário para o apóstolo Paulo? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Lembra do amor operante? Paulo diz, vocês foram chamados para a liberdade. Não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne, antes ou pelo contrário. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo está começando a mostrar, a partir de agora, que aquele que foi realmente livre por Cristo, ele tem uma fé frutífera. Uma fé que produzirá frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito. Esses frutos não são para que as pessoas sejam salvas. Eu preciso cumprir tudo isso aqui para ser salvo. Errado. Os frutos do Espírito é para as pessoas que já foram salvas. Então, se eu sou salvo, se eu sou livre, então eu vou produzir esses frutos. E ele vai tratar disso a partir de agora. E no versículo 14 ele diz, toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo está batendo mais uma vez na questão de amar o próximo. Lá em Corinto, como nós vimos na semana passada, faltou amor ao próximo em considerar a fraqueza dos irmãos. E Paulo está preocupado com isso também. A liberdade, que alguns aqui não entenderam, era uma escravidão que estava trazendo prejuízo para a igreja, prejuízo para os irmãos. Por quê? Um pouquinho de fermento estava estragando o resto do corpo, toda a massa. E Paulo mostra isso. A questão aí em Corinto, em Gálatas, é a lei? A questão é obedecer à lei? Tá bom. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Paulo está fazendo uma citação de Levítico 19, 18. Abra lá comigo. Vamos entender por que ele está falando do amor aos irmãos, amor ao próximo. Porque está extraindo de Levíticos
Todos encontraram? 19, 18. Começa no 16, por favor. Não espalhem calúnias entre o povo, não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Está falando do amor ao próximo. 17. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não guardem ódio contra o seu irmão. Antes, bate com ele. Repreenda-o. 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E embaixo, obedeçam as minhas leis. O que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo uma citação da lei. Esses que estão aí na igreja são os que conhecem a lei. A lei também fala do amor. Então, vivam em amor. Essa doutrina que vocês estão colocando na igreja, destruindo a igreja, é uma doutrina que não está levando em consideração. Por quê? Está destruindo a igreja. Está fazendo com que irmãos se levantem contra irmãos, com que irmãos tenham ódio de irmãos. Então, quer obedecer à lei? A lei diz, a lei é resumida nesse mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A coisa estava pegando para aquele lado. Paulo começa a bater nessa questão da fé que opera em amor. É o mesmo princípio de Coríntios. Portanto, se nós quisermos ser uma igreja bíblica, nós devemos entender essa liberdade como alguém forte que entende essa liberdade em todos os aspectos, seja a liberdade na questão mística, como nós já vimos, não se preocupar com o que vamos comer, entendendo que tudo vem do Senhor, e também devemos entender a nossa liberdade legalista. A nossa liberdade que nos liberta de todo e qualquer legalismo. E entender que toda essa liberdade que Cristo nos deu é uma liberdade que traz, que opera em nós em amor. Amor para com os outros. Se nós usarmos essa liberdade para prejudicar um dos nossos irmãos, nós não estamos sendo coerentes com o que Paulo está ensinando aqui. A igreja da Galácia estava vivendo grandes problemas por não entender que era livre. E os falsos mestres estavam introduzindo ensinamentos mentirosos. E esses ensinamentos estavam contaminando toda a massa, fazendo com que eles não obedecessem um princípio basilar, um princípio básico do cristianismo: amar uns aos outros. Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Amar uns aos outros. Então nós precisamos aprender e manter isso que nós estamos vivendo agora, que é o amor mútuo. Nós precisamos manter isso quando o irmão nos ofender. É fácil amar as pessoas quando elas não nos ofendem. Mas quando ela emite um juízo, às vezes temerário, contra você, ou se dirige a você com um tom um pouco agressivo, da maneira que você não gostaria, você não esperaria, e aí, qual é a nossa reação? Paulo, depois, no capítulo 6, ele vai dizer algo que nós precisamos aprender ainda a fazer melhor. Capítulo 6, versículo 1, ele vai mostrar a prática do conhecimento. Paulo começou a carta inteira falando do conhecimento. Como é que você conhece as doutrinas? Ele apresentou as doutrinas da justificação, ele fez a defesa do seu apostolado, mas depois ele começou o que nós chamamos de ortopraxia, ou a prática. Porque não nos basta apenas ter conhecimento de tudo, de toda a liberdade que temos. É preciso praticar. E no capítulo 6, 1,
que nós vamos aprender ainda. Diz, irmãos, a mesma coisa que está lá em Levíticos que nós acabamos de ler. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Isso é algo que ainda nós precisamos praticar mais. Ter coragem de chegar naquele irmão que caiu lá atrás no meio do caminho, derrubou seu bastão, sentou, não vou andar mais, não aguento mais, não dá para conviver com aqueles irmãos, eu não aguento mais isso. Nós precisamos ter coragem de chegar nesse irmão, mostrar o pecado dele, levantá-lo, fazer correr novamente a corrida junto com o resto do corpo de Cristo. Esse é o desafio para nós. O desafio que o apóstolo Paulo nos trouxe. Fazer com que a nossa liberdade seja operante em amor para com o próximo. Para com o próximo. Então essa é a nossa oração nessa manhã, para que Deus nos ajude a exercitar a nossa fé em amor. Vamos nos levantar? Oremos. Senhor, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque essa carta que está em nossas mãos nos faz enxergar que não há mais maldição sobre as nossas vidas, não há mais condenação. Essa carta nos faz entender que na cruz o Senhor levou toda a maldição que estava sobre nós. Portanto, qualquer ritualismo ou qualquer outra coisa que venha a substituir a tua cruz é, na verdade, tolices e enganos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer como igreja, firme, olhando sempre para a tua cruz, porque é ela que traz essa liberdade. Senhor, obrigado, Senhor, por todo o conhecimento que obtivemos até aqui. Obtivemos conhecimentos teóricos até em alguns momentos a respeito de uma doutrina chamada justificação, mas agora nos ajuda, Senhor, a colocar em prática todo esse conhecimento que nós tivemos até aqui. Porque a nossa liberdade, Senhor, ela tem que operar em nós, em amor. Todo esse nosso conhecimento deve produzir em nós discípulos humildes, discípulos que amam uns aos outros. Senhor, o conhecimento lá em Corinto produziu orgulho, Senhor, e desrespeito para com o próximo. Não nos deixa, Senhor, cair no mesmo erro. Ajuda, Senhor, com que o nosso conhecimento seja frutífero e que o nosso conhecimento produza amor, união, comunhão, correção mútua. Ajuda-nos, Senhor, nos fortalece para que possamos também fortalecer outros irmãos, Senhor. Obrigado por me fazer sentir fortalecido, por estar no meio desses irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que essa igreja ela foi comprada com o seu sangue, Senhor. E por menor que sejamos, por mais simples que sejamos, ela é tua, Senhor. Ela foi comprada com o teu sangue. E cada irmão que está aqui, que entregou a sua vida a Jesus, também foi comprado juntamente com essa igreja. Nos faça sempre recordar o que nós aprendemos em Corinto, que menosprezar um irmão é um pecado contra o Senhor. É um pecado contra o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a permanecer vivendo as velhas verdades, as boas novas que nunca pedem, Senhor, nunca deixam de ser novas para nós, Senhor, apesar de ter sido entregue há muito tempo atrás. Livra-nos, Senhor, de toda novidade que tem surgido no cenário evangélico atual. Ensina-nos, Senhor, a amar cada dia mais a tua palavra, a viver por ela, a ensinar por ela. Nos ajuda, Pai, como igreja. Essa é a súplica que eu faço em prol dessa igreja, em prol da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.